Olá, turma do sexto ano, aqui é a professora Késia de Ciências. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim, porque agora vamos prosseguir com o nosso novo conteúdo, lá na apostila nova, volume 2, que fala sobre a composição da matéria, que está lá na página 3 a 9 do didático, certo? Para estudar a composição da matéria, temos que classificar essa matéria. Sabemos que o ar atmosférico é composto de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e entre outros gases. A união desses gases forma uma mistura. Parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de componentes, também conhecida como substâncias. A água da chuva, por exemplo, é formada além da água pelas substâncias presentes no ar atmosférico, o gás carbônico, o nitrogênio, o oxigênio, entre outros. Já a água do mar é uma mistura de água e sais. Outro conceito é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Exemplo, cadeira é matéria porque está ocupando lugar no espaço. O oxigênio, pela qual nós respiramos, também é matéria, porque ele ocupa lugar no espaço. Porque se ele não estivesse no ambiente, nós certamente morreríamos. Ou seja, a matéria é constituída como uma mistura, porque tem vários componentes. As substâncias são formadas por elementos químicos, incluindo componentes do nosso corpo. Confira a imagem aí. Nós temos zinco, cloro, iodo, magnésio, fósforo, ferro e entre outros elementos químicos. Os elementos podem se combinar e assim formar substância. O exemplo temos o CO2, o gás carbono, o dióxido de carbono. O carbono se combina com dois oxigênios, dois elementos químicos de oxigênio e forma o dióxido de carbono. Essa mistura homogênea é quando duas ou mais substâncias estão unidas e apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase. Tem sua mistura homogênea. Água mineral sem gás é um exemplo de mistura homogênea. Por exemplo, se nós adicionarmos um pouco de açúcar no copo, vamos perceber que logo após mexer, açúcar vai se dissolver e nós não vamos ver mais nada, só vamos ver o aspecto uniforme daquela água, certo? Esse tipo de mistura é considerado mistura homogênea. A mistura é a mistura heterogênea. Quando nós adicionamos água e logo após o óleo, podemos observar que os dois não vão se misturar. Então, esse tipo de mistura é mistura heterogênea, que a gente consegue observar duas fases. Primeiro, a gente vê o óleo boiando e vê a totalidade da água naquele recipiente. E apresenta um aspecto não uniforme, ou seja, mais de uma fase tem sua mistura heterogênea. Veja esse exemplo comparativo. Esse primeiro exemplo, temos aí água com álcool. Esse tipo de mistura é uma mistura homogênea, porque nós não conseguimos observar a fase. Neste outro exemplo, vemos água e óleo. Podemos observar duas fases, certo? E temos aí a água na totalidade, como eu falei, e o óleo em cima. Então, quando apresenta fases, podemos dizer que ela é heterogênea. Então, podemos perceber que alguns materiais têm a capacidade de se misturar ou não. Depende dos meus componentes. O álcool, por exemplo, se mistura bem à água. Portanto, ele é considerado solúvel, porque ele consegue se misturar bem. Já o óleo não consegue se misturar bem com a água, então chamamos de insolúvel. Outro tópico a ser abordado é a questão da densidade. Um material flutua sobre o outro se ele for menos denso. Vamos ver um exemplo do próprio livro, para tentar exemplificar. Vamos lá na página 10 do didático, questão 2. Vocês têm aí, para cada mistura a seguir, indica o número de fases de componentes, identificando cada um deles. A letra A, vocês têm aí areia e água. Quantas fases tem? Fases é o que eu estou vendo. Eu estou vendo duas. Uma é a areia e a outra é a água, certo? Componentes, dois componentes. Componentes é o que eu vou adicionar nessa minha mistura.
Quais são esses componentes? Água e areia. Letra B. Temos aí, ó, óleo, água e areia. Quantas fases nós temos? 3. É aquela fase, é o que nós estamos vendo. E quantos componentes? O que foi que eu adicionei aí na minha mistura? 3 componentes, que é óleo, água e areia. Na letra C, nós temos cubo de gelo, solução aquosa de sal de cozinha em excesso. Esse sal de cozinha em excesso, ele vai gerar um precipitado embaixo. Ó. Então, quantas fases nós temos? Fases, aquilo que nós conseguimos ver. 3. Temos o cubo de gelo, a solução de sal de cozinha, certo? E temos o sal de cozinha precipitado. Temos 3 fases, que é aquilo que nós conseguimos observar. Um que está em cima, que é o cubo de gelo, um que está embaixo e o do meio é a solução aquosa de sal de cozinha. Quantos componentes? 2 componentes. 2, se a gente tem 3 fases. Vamos ver por quê. 2, porque água nos estados sólido e líquido é um só, e o outro é o sal, certo? Então, temos 2. A água, sendo ele líquido ou sólido, não vai deixar de ser água, é água de toda forma, mais o sal. Então, temos 2 componentes, água e sal, ok? Agora chegou a hora da nossa atividade, lá na página 10 a 12 do didático, tá certo? No caderno de atividade, página 8 e 9. Até a próxima, se Deus quiser.